Fala, meus jovens. Antes do vídeo, eu queria deixar dois recados para vocês aqui. Como muitos de vocês devem saber, eu gravei um vídeo com o grande mito e meu mentor, Thiago Celli. E esse vídeo vai demorar um pouquinho para sair, porque foi uma grande honra para mim gravar com esse cara e eu gostaria que a edição ficasse muito top, muito fera. Por isso, o rapaz Eduardo do canal Casal Maromba vai me dar uma força com a edição do vídeo. O cara manja muito de edição. Acessem o canal dele lá, tem umas dicas muito bacanas para pessoal que treina em casal, marido, mulher, namorado, namorada. Vocês não vão se arrepender. O outro recado, rapaziada, é que o meu patrocinador de camisetas, roupas, moda fitness, a Overcome Brazilian, tá com peças novas no estoque, tá? Quem tiver interesse, dá uma entrada aqui no Instagram dele, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Confiram lá o mostruário que eles estão no momento. Por enquanto, a gente ainda não tem um esquema de vendas online através de loja e tal, mas você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, através do direct. Se interessar por alguma coisa, é só negociar com o próprio dono da loja através do direct no Instagram. Ele faz o envio para vocês mediante a depósito bancário e chega numa boa. Eu tenho amigos que estão comprando com ele porque gostaram das peças e eu garanto qualquer coisa. Vocês podem vir aqui me cobrar, eu não daria minha cara a tapa se não fosse um trabalho sério, concreto e honesto. Portanto, quem tiver interesse, acessem lá Overcome Brazilian, tá? E dê uma olhada nas peças que tem material de muita qualidade lá para vocês. E aí, jovens, beleza? Aproveitando aí que o Brasil vai ser sede das Olimpíadas e muitos recordes a gente vai ver ser quebrados, eu gostaria de abordar um assunto com vocês a respeito de doping em alguns esportes específicos. Muita gente tem o costume de achar que o fisiculturismo é um esporte que mais se usufrui do doping, tanto seja com estimulantes quanto esteroides anabolizantes. E não é bem assim que a coisa acontece, tá? Esses recordes que vocês veem sendo quebrados de distâncias percorridas em centésimos de segundos, grandes distâncias, forças, resistências muito acima da capacidade humana, tem um motivo, tá bom? Algum tempo atrás eu vi um lance no Fantástico falando de uma modulação gênica, tá? Uma maneira de você modificar os seus genes para você estipular algumas características de cura ou até de nascimento de indivíduos, que se chama CRISPR. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem tudo a ver com o lance do doping genético que eu vou falar para vocês. Logo, logo vocês vão entender o porquê. Muito se sabe que em esportes de alto rendimento, o doping é uma coisa concreta, existente, não adianta algumas pessoas que não têm certo grau de conhecimento teimar que não existe, porque existe sim, tá? Só que muito se fala também de exames antidopings. Só que as pessoas não sabem o quanto custa para poder fazer antidoping num atleta. Não é uma coisa simples assim, colhe um sangue de urina e vai lá e mede o grau de testosterona da corrente sanguínea dele. A maioria dos esteroides anabolizantes androgênicos, que não sejam derivados de testosterona, por exemplo, a própria testosterona ou a boldenona em si, que também, para quem não sabe, a boldenona dá alteração nos níveis de referência de testosterona laboratoriais, não vão influenciar nisso. Vão influenciar em outros aspectos dos exames hormonais, mas nesse grau de nível de testosterona não vai ter influência, tá? E o que acontece? Aqui no Brasil é muito pouco conhecido a modulação de hormônios peptídeos pelas pessoas, tá bom?
E o que são hormônios peptídeos? Hormônios peptídeos são algumas moléculas de aminoácidos que exercem funções no organismo e vários peptídeos formam uma proteína, tá bom? E essas proteínas vão exercer funções, desde queima de gordura, anabolismo, ativação de mTOR, aumento de resistência, e existe peptídeo até para morenar a pele, cara, tá? E o que acontece? Essa gama de hormônios peptídeos é muito grande, existe diversas opções a serem usadas no mercado, não aqui no Brasil, porque aqui isso aqui ainda, como eu disse, é uma coisa muito mal entendida pelo público geral, principalmente no lance da musculação, o pessoal que não é profissional, que não tem acesso a essas coisas na área. E, inclusive, esse lance de fisiculturismo natural se usufrui muito disso. Por quê? Porque nenhum hormônio peptídeo, seja ele o HGH, a insulina, o IGF-1, que são os principais, vão ter influência nos níveis de referência nos exames antidoping. Ou seja, você pode fazer um doping para esses hormônios e constar que você está 100% natural, tanto quanto grama de jardim, de campo de futebol de society, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todo esporte de alto rendimento vai ter esse lance de doping. Hoje em dia, nem se usa muito mais testosterona e de seus derivados para poder modificar o doping, e sim mais esses hormônios peptídeos. Só que nós sabemos que tudo no mundo evolui. Assim como o doping evolui, maneiras de encontrar especificamente esse doping também estão sendo evoluídas, porque querendo ou não, mesmo tendo uma certa corrupção nesse lance do doping, algum trabalho as federações antidoping têm que mostrar. Só que existe um lance que está sendo muito discutido nessa década agora, que é a tal da miostatina. Para quem não sabe, a miostatina ela é uma proteína que ela regula o crescimento muscular dentro do núcleo da célula. Ela vai lá no núcleo da célula, na sua fita de DNA, para quem não sabe, não lembra da aula de biologia, vai lá no Google, pesquisa, você vai descobrir o que é uma fita de DNA. E ela vai modificar um gene específico ali que vai bloquear essa proteína, e essa proteína é o que controla o crescimento muscular. Ou seja, o seu crescimento muscular vai começar a acontecer de forma natural, sem influência de treinamento, sem influência de dieta, sem influência de ergogênico. Tá? Não sei se vocês já devem ter reparado, perdão, mas essas fotos que você acha na internet daqueles bois, cachorros, que têm deficiência desse gene de miostatina, e eles têm às vezes de 2 até 3 vezes mais massa muscular, mais células musculares que outros da mesma raça em si que não tenha esse defeito da miostatina. Pois bem, só que quando foi descoberta a miostatina, existia um problema muito grave com ela, que ela tinha o defeito, vamos dizer assim, de alterar o crescimento muscular em todos os tipos de células musculares, sejam elas lisas, esqueléticas, estriadas, principalmente a cardíaca, o que implicaria num problema muito sério, e quem fizesse usufruto disso poderia ter uma hipertrofia do coração e vir a óbito. Aí é onde entra o lance do CRISPR que eu comentei com vocês. Essa modulação gênica descobriu uma maneira de entrar apenas naquela parte específica de um código DNA e alternar esse código para que houvesse uma modificação em uma célula em específico. Porque quando você faz uma modificação gênica na fita de DNA, você altera várias coisas. E antigamente essa modulação era muito cara. Com a descoberta do CRISPR, além dela se tornar mais específica, ou seja, vamos citar o exemplo da miostatina. Você quer modificar apenas o crescimento de células musculares esqueléticas, bloquear a miostatina apenas desse crescimento muscular. O CRISPR vai lá, corta essa fita de DNA, tira esse genoma da miostatina, que alterna o crescimento muscular apenas na célula muscular esquelética, e com isso você vai ter um desempenho de massa muscular, de resistência, de força, porque querendo ou não todas as fibras são hipertrofiadas, sejam elas de contração lenta,
e as de contração rápida. E além disso, não ocorre somente a hipertrofia, mas sim a hiperplasia, que é a multiplicação de células, tá? Que é muito mais potente do que a própria hipertrofia. A hipertrofia, enquanto você está dando estímulo de treino, dieta e ergogênico, a célula fica de um tamanho. Depois que você para com isso, mesmo que você mantenha o treino e a dieta, você tirar o ergogênico, essa célula tende a diminuir, para aquele efeito sanfona. A hiperplasia não, a hiperplasia ela multiplica as células. E uma vez multiplicado, sua genética mudou. Não existe genética quando se entra no lance de hormônios peptídeos. Por que eu quero usar peptídeos? Justamente visando a hiperplasia muscular. Sabe aquele grupo muscular que você tem dificuldade de ganhar? Por exemplo, aquele cara que não ganha panturrilha nem com macumba, ele não adianta. Ele pode amarrar a falta da panturrilha na boca do sapo, colocar na encruzilhada que o negócio não vai. Aplicar o anabolizante local não vai. Por quê? Porque a quantidade de fibra de contração rápida, que são as mais suscetíveis à hipertrofia e a estocar glicogênio, como eu disse no vídeo de biotipos musculares, é muito pequena naquele local. Eu, por exemplo, já tenho uma quantidade de fibra de contração rápida na panturrilha maior. Vou mostrar para vocês. A minha panturrilha, eu tenho uma predisposição genética a desenvolver ela muito mais do que o meu braço, ou o meu antebraço, ou até o meu peitoral, tá? Isso é genética, é tipagem de fibra. E isso sofre interferência do meio externo na sua puberdade. Por quê? A diferenciação celular, ocorre a proliferação celular e a diferenciação celular. A proliferação celular é ativada através do IGF-1 e a proliferação celular ocorre através do MGF, que é o fator de crescimento mecânico. E a diferenciação celular ocorre através do IGF-1, que é o que vai transformar a fibra em fibra de contração lenta ou rápida, o fator de crescimento semelhante à insulina. Só que você tem influência desses hormônios até no final da sua puberdade. Ou seja, quando você é criança, você pratica um determinado tipo de esporte, de resistência, você tende a acumular mais fibras de resistência. Porque geralmente o cara que joga futebol desde pequeno, ele tem tendência a acumular ganho de massa muscular em panturrilha e coxa. Muita explosão muscular. Ele está trabalhando explosão, está trabalhando fibra de explosão. Ele está causando diferenciação muscular, tá? Por que o cara que faz musculação desde pequenininho, de novinho, tende a ter um volume muito grande? Porque ele está fazendo explosão, força, desde pequeno. Por que o cara que disputa uma maratona, uma natação, tende a não ter um volume tão grande? Porque ele está treinando fibra de contração de resistência. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tudo no corpo, seja natural, de maneira exógena ou endógena, é resposta hormonal. Aquele cara que não entende de hormônio, mesmo que ele não for usar hormônio no seu aluno ou atleta, ele não entende de musculação. Ele não entende de esporte de alto rendimento, ele não entende de maximização de resultados. Voltando ao assunto do CRISPR, ele vai lá e vai modificar o gene da miostatina apenas naquele local específico. E depois você tem como retornar isso ainda. Então, meu amigo, vocês se preparem para ver aberrações a partir dessas próximas Olimpíadas em matéria de recordes, em matéria de... e detalhe, você pode muito bem modificar a capacidade de oxigenação das fibras de contração lenta através do CRISPR e não modificar a estrutura de fibras de contrações rápidas. No caso de um maratonista, um jogador de vôlei, um nadador, um jogador de basquete. E no caso de um velocista, um levantamento olímpico de peso ou um arremesso de peso, você modifica apenas a capacidade de explosão e glicose em fibras de contração rápida. Tá? Então, se preparem para ver grandes recordes, grandes aberrações, sem doping nenhum. Porque doping é uma coisa que não existe mais no esporte. Sempre quando aparece um tipo de doping novo, é preciso haver estudos para descobrir esse doping. E esses estudos geralmente levam décadas. E se o cara descobriu um novo tipo de doping agora,
ele já está estudando há décadas, ou seja, o cara que está inventando doping está 10 anos na frente do cara que está tentando descobrir o mesmo, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo foi mais um vídeo que eu, pelo menos, não vi nenhum conteúdo ainda no YouTube. Espero que tenha sido de grande informação para vocês que gostam do esporte, além da musculação, que vão assistir às Olimpíadas, para saber o que está acontecendo na fisiologia desses atletas que parecem sobre-humanos, tá? E, hormônios peptídeos não são para qualquer um, tá bom? Você tem que ter a necessidade de realmente usá-los, dinheiro para realmente usá-los e um planejamento muito específico, porque não é simplesmente uma coisa básica de ir tomar, tá legal? Isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os novos assuntos, curta o vídeo, se possível compartilhe para ajudar o tio a continuar passando informação para vocês e até o próximo vídeo. E gostaria de deixar um agradecimento aí no final para algumas pessoas que têm me dado uma força, pessoas que eu realmente considero nesse meio do YouTube, da musculação, são pessoas realmente bacanas. Vejam o vídeo até o final. Até mais. E agora eu gostaria de deixar um agradecimento aqui a alguns youtubers da maromba, tá? Em primeiro lugar, meu mentor, Thiago Sela, que tem aberto a minha mente desde quando eu comecei esse canal com muitas coisas. Tá? Um agradecimento, um abraço muito grande para o Thiago. Ao Pedro, do HT 360, tá? Que também é um cara que tem a mesma vertente de trabalho que nós, pesa pela verdade do esporte, sem enrolação, sem mimimi, sem frescura. E o nosso grande amigo brasileiro e ao mesmo tempo gringo, Felipe Abreu, também, que tem me dado uma força relacionada a esse lance de hormônios peptídeos também, tá? Mostrado alguns estudos, algumas dicas que ele tem me dado. Então isso aí, um abraço para todos vocês e para o pessoal do grupo dos youtubers no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço para todos, que Deus esteja sempre com vocês. É nóis, marombado.